Você já ouviu falar sobre a maldição do número 2? Uma antiga maldição conhecida no Japão sobre a qual fala do fenômeno das sequências problemáticas, onde são criadas continuações de jogos o qual são ditos como péssimos comparados aos seus anteriores. Mas por que isso acontece? Por que tais sequências são tratadas e tão mal faladas pelos seus jogadores? Você verá hoje aqui. 次はドラゴンステーションです。 Por dentro da indústria das grandes franquias, as obras Dark Souls 2, Devil May Cry 2 e Drakengard 2 formam um trio fascinante de jogos que, por diferentes razões corporativas ou logísticas, foram desenvolvidos sem a liderança direta de seus criadores originais. Essa transição de comando não apenas alterou as mecânicas fundamentais dos jogos, mas também resultou em mudanças drásticas de tom, narrativa e recepção, criando o que as comunidades de fãs frequentemente denominam como a ovelha negra de cada série. Vamos ver como as engrenagens de desenvolvimento desses títulos, explorando como a ausência de figuras como Hidetaka Miyazaki, Hideki Kamiya e Yoko Taro moldaram os produtos que, embora comercialmente viáveis, desafiaram as expectativas de seus jogadores. A crise de identidade e a transição de comando em Dark Souls 2. O desenvolvimento de Dark Souls 2 representa um dos casos mais complexos de transição de liderança dentro da From Software. Enquanto o primeiro Dark Souls foi o produto da visão singular de Hidetaka Miyazaki, o sucesso avassalador do título levou a empresa a expandir seus horizontes de produção. Miyazaki foi deslocado para uma posição de supervisor, focando quase inteiramente no desenvolvimento de Bloodborne, enquanto a direção de Dark Souls 2 foi entregue inicialmente a uma dupla de diretores, Tomohiro Shibuya e Yui Tanimura. A estrutura inicial de co-direção provou-se problemática. Tomohiro, que liderou a fase inicial do projeto e as primeiras campanhas de marketing, tinha a intenção explícita de tornar a experiência de Dark Souls 2 mais direta e compreensível para o público. No entanto, a meio caminho de desenvolvimento, a liderança da From Software determinou que o projeto estava em um estado insatisfatório. Shibuya foi afastado e Tanimura assumiu o controle total de projeto em circunstâncias de extrema pressão. A tarefa de Tanimura não foi criar um jogo novo, mas sim remendar uma produção que já possuía ativos mapas e conceitos narrativos desconexos. Dá pra perceber bem, né? Por exemplo, quando você entra em um elevador e o mundo inteiro vira o Nether do Minecraft. O mundo e a narrativa tiveram que ser reescritos inteiramente, e locais já modelados precisaram ser costurados uns aos outros da melhor forma possível. Essa fragmentação é a causa direta das inconsistências geográficas que os jogadores frequentemente criticam, né? Tanimura posteriormente demonstrou sua capacidade plena ao dirigir os conteúdos das DLCs da trilogia Lost Crowns, que são amplamente considerados superiores ao jogo base por terem sido concebidos sob sua visão unificada desde o início. A transição dos diretores trouxe inovações técnicas, como a introdução de captura de movimentos, que tornou as animações mais fluidas, em comparação ao primeiro jogo. Embora alguns jogadores sentissem que o combate se tornou mais lento ou flutuante devido ao sistema de quadros de recuperação, a introdução do atributo de adaptabilidade, que vincula a invencibilidade durante o rolamento a uma estatística de personagem, permanece uma das mudanças mais controversas da história da franquia. A recepção de Dark Souls 2 foi marcada por uma profunda polarização. Embora tenha recebido notas altas da crítica especializada, o sentimento da maioria foi de estranheza. O tema de Soul Memory desenhado para evitar que jogadores de alto nível invadissem novatos, acabou por prejudicar a longevidade da comunidade cooperativa e competitiva, ao punir o acúmulo natural dos recursos. Há diversos vídeos na internet atualmente defendendo Dark Souls 2, pois realmente o jogo não é ruim, mas pelo menos para mim, e para a maioria que veio do DS1, DS2 é uma sequência bem abaixo. Talvez o caso mais clássico das sequências que carregam o número 2 no título seja Devil May Cry 2. Para não dizer o mínimo, afinal é um jogo terrível. Sério, pensar que minha franquia favorita tem essa mancha no legado dela. Mas isso serviu como aprendizado. Afinal, a Capcom viu o sucesso do primeiro jogo e não muito tempo depois já resolveu encomendar uma sequência. Mas do jeitinho Capcom dos anos 2000 de ser, ela basicamente não contou pra ninguém, reunindo uma equipe no sigilo e já desenvolvendo a sequência, sem nem ao menos avisar o Hideki Kamiya. Bem, já posso dizer que o cara ficou pistola depois que descobriu. O projeto de início tinha um diretor bem iniciante, e nem o nome dele é mencionado nos créditos pra você ter uma noção de tanta vergonha que o cara deve ter sentido ao liderar esse projeto. Outra coisa que pegou no pé desse jogo pra ele ser essa titica que ele é que muitos dos desenvolvedores que estavam envolvidos tinham experiência exclusiva com jogos de luta, jogos diretamente pra arcade,
arcade, o que resultou nessa falta de compreensão de como estruturar um jogo de aventura e ação em 3D. Um prazo super apertadíssimo pro desenvolvimento desse jogo. E o Hideaki Tsuno, aquele que veio se redimir depois em Devil May Cry 3, foi convidado de última hora para tentar pôr ordem na casa. E dá pra dizer que não deu muito certo. Afinal, eles já tinham ainda muito menos do prazo curto que eles já tinham. Ou seja, quase nada para fazer uma mudança no escopo do jogo. Tava basicamente pronto. Ele basicamente pegou uma concha de retalhos e foi colando caquinho por caquinho, mesmo tendo pouca participação no projeto de fato. E agora quanto ao protagonista do jogo, bem, continua sendo Dante, ou uma lembrança do que era o Dante, porque eles não têm nada de igual tirando o cabelo branco. Sério, o que fizeram com a tua personalidade? No primeiro jogo, o Dante ele era um cara mais sério, mas ainda assim soltava aquelas tiradas de bom humor, fazia piadas em momentos certos e tinha um carisma. Agora esse daqui, ele simplesmente maratonou todas as temporadas de Peaky Blinders de uma vez só pra ter a personalidade que ele tem nesse jogo. Além de ficar jogando uma moeda toda hora pra tomar uma decisão. Cara, sério, quem é que foi o cara que escreveu o roteiro desse jogo? Eu quero saber. Já dá pra ver que os fãs simplesmente detestaram. Cara, o que fizeram com você? Outra coisa que simplesmente avacalharam é o desafio. Esse jogo, ele é simplesmente facílimo. Além das armas melee darem muito dano, os inimigos teriam o cérebro de uma ameba com uma inteligência artificial mínima. As armas nesse jogo são destruidoras. Bem, faz jus, afinal elas são armas de fogo. Mas elas deixam de fazer aquele papel de serem apenas extensoras de combo. Aqui, elas simplesmente destroem. Se você sabe usar as mecânicas desse jogo, mais terrível que ele seja, ao teu favor, você zera ele em até menos de 1 hora. Dá pra acreditar? Mas nem tudo é um mar de esgoto, pois Devil May Cry 2, ele acaba sendo um marco pra franquia, querendo ou não. Afinal, foi ele que deu a motivação que o Itsuno precisava na hora de criar o Devil May Cry 3, quase como se fosse um pedido de desculpas, mesmo ele tendo um envolvimento mínimo, como eu havia mencionado anteriormente, no desenvolvimento desse jogo. E cara, ele simplesmente criou uma obra-prima. Outras coisas que a gente pode falar que foram adotadas pelos jogos subsequentes é o Blood Palace, que é tipo aquele que você vai matando os inimigos e vai subindo os andares cada vez ficando mais difícil e no final de cada um você vai enfrentar um chefe, e também a nossa icônica Rebellion, ela nasceu aqui pela primeira vez. A franquia Drakengard, conhecida no Japão como Dagon Dragon, nasceu da mente insana de Yokotaro. O primeiro jogo era uma obra niilista, desconfortável e que subvertia os tropos de RPG tradicionais. Uma clássica história de Dark Fantasy, lembrando muito Berserk muitas vezes. Contudo, após o desempenho comercial modesto do original, a Square Enix impôs um mandato para que a sequência fosse mais colorida, menos perturbadora e mais voltada para o público mainstream. E Yokotaro foi substituído como diretor por Akira Yasui, o que desejava criar o oposto temático de Drakengard 1. Enquanto Yokotaro permaneceu no projeto em papéis secundários como editor de vídeo, os dois diretores entraram em conflitos criativos constantes. Yasui insistiu em uma paleta de cores mais ampla e em um tom mais sentimental, afastando-se da crueza medieval do original. Essa mudança é personificada no protagonista. Kain, do primeiro jogo, era um assassino mudo e sanguinário que encontrava alegria no massacre. Já Noe, o protagonista de Drakengard 2, que mais parece um personagem de Final Fantasy ou até mesmo de Kingdom Hearts, foi desenhado como um herói de JRPG arquétipico, obediente, de bom coração e movido por um senso de justiça tradicional. A morte de Kain no segundo jogo originalmente foi planejada por Yokotaro para ser rápida e cruel, mas foi alterada por Yasui para uma versão mais melodramática e sentimental para agradar os jogadores. Ironicamente, enquanto a narrativa perdia sua qualidade e autenticidade, o gameplay de Drakengard 2 era tecnicamente superior. O combate aéreo foi aprimorado por veteranos que trabalharam em Panzer Dragoon, e a introdução de um sistema de troca de personagens trouxe uma profundidade tática inexistente no primeiro jogo. No entanto, a exigência de jogar o título 3 vezes em dificuldades progressivamente absurdas para ver todos os finais foi vista como uma barreira desnecessária pela maioria dos usuários. A recepção de Drakengard 2 foi de indiferença para os novos jogadores e de traição para os fãs do primeiro game. Com o tempo, o jogo foi quase descanonizado pela comunidade, já que não leva a lugar nenhum, não leva aos eventos de Nier e basicamente segue uma linha temporal alternativa que a maioria dos fãs da série preferem ignorar. Bem, analisando os casos dessas 3 obras, conseguimos ver padrões claros de como a mudança de diretores afeta a integridade de uma franquia. Em todos os casos, houve uma pressão corporativa para a mainstreamização, o ato de suavizar arestas para alcançar um público maior.
O que fizeram esses jogos incríveis foi a forte visão de seus criadores. Quando essa visão foi substituída por uma abordagem mais pragmática ou focada em tendências de mercado, a alma do jogo foi diluída. E bem, com isso, nós e as empresas aprendemos uma lição valiosa. A unicidade de cada jogo está profundamente conectada à autoria e à visão criativa de seus diretores. As sequências sem seus criadores originais funcionam como pontes. Elas raramente são as entradas favoritas dos fãs, mas são essenciais para o amadurecimento das ferramentas de desenvolvimento e para a compreensão das empresas sobre o que realmente define a identidade de suas marcas. O sucesso de títulos posteriores como Dark Souls 3, Devil May Cry 3 e até mesmo o próprio Drakengard 3 é em grande parte construída sobre as lições aprendidas nos escombros dessas sequências atípicas e mostrando o porquê do sucesso de seus criadores originais. Muito obrigado por assistir.